Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Escuta com Patrícia Silveira, o nosso espaço de conversas sobre comunicação não violenta, saúde mental e autoconhecimento. A cada episódio eu converso com você sobre como a comunicação não violenta pode nos ajudar a nos conectar consigo mesmo e com os outros. E convido especialistas para conversas profundas e humanas, para juntos explorarmos novas formas de nos comunicar com mais amor e consciência. Então, prepare-se para uma jornada de descobertas e troca de experiências, porque escutar é o primeiro passo para transformar. Você pode fazer contato comigo pelo Instagram, @soupatriciasilveira, e no meu site, soupatriciasilveira.com.br, tem um formulário para contato também. Agora vamos à nossa conversa de hoje. Então, na nossa estreia aqui no Spotify, eu trouxe para cá uma live que foi uma conversa bem interessante que eu tive a respeito da NR1, os desafios para as empresas e como a comunicação não violenta pode contribuir. Eu te apresento na sequência o nosso entrevistado dessa estreia por aqui. Boa tarde para ti, Diego. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando. Então, gente, eu vou começar falando para vocês quem é o Diego, quem sou eu, para quem está pegando assim a gente, né, com o bonde andando ou entrando de paraquedas aqui nessa live. Eu sou Patrícia Silveira, eu sou jornalista, atualmente jornalista de televisão, e eu trabalho com comunicação não violenta desde 2022. Então, sou especialista hoje no assunto, que a gente fala de CNV, eu vou falar assim também para abreviar e ficar mais simples. E o Diego Teixeira, ele é o nosso convidado aqui para falar sobre, então, a NR1. Por que o Diego é que vai falar sobre a NR1 para a gente? O Diego, então, ele está representando aqui a BRH Santa Catarina, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, né, Diego? Sim. E eu vou falar um pouquinho também do currículo dele, que ele tem bastante especialização nessa área desse tema que a gente vai tratar. Então, o Diego, ele tem mais de 14 anos de experiência, né, na área de segurança e saúde no trabalho. Ele, durante mais de 10 anos, trabalhou na área de segurança e saúde no trabalho no Grupo Intelbras. Também já atua nas empresas Bonder e Grupo SMI. É graduado em Recursos Humanos, tem especialização em Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho, pós-graduando em Engenharia de Produção e Técnico de Segurança do Trabalho. Então, bastante formação nessa área, né, Diego? Bastante. E atualmente é professor, então, de cursos técnicos e profissionalizantes no Senai Santa Catarina e também é fundador da Desenvolve Segurança e Saúde no Trabalho. Certo? Certo. Uhum. Então, daí diante de tantas dúvidas, né, Diego, que está no mundo corporativo e também entre os colaboradores, né, mesmo para quem não é gestor, vai ser afetado pela NR1, né, a esperança é que todos sejamos beneficiados por essa atualização da norma, né? Então eu pedi para a BRH para a gente fazer essa live aqui, para a gente esclarecer algumas questões, então, em relação a como é essa norma, a atualização dela. E aí eu também vou acrescentar aqui algumas questões de como a comunicação não violenta pode colaborar nesse aspecto. Uhum. Diego também conhece CNV, né? Então também vai poder falar um pouquinho sobre isso. Então, Diego, antes de você explicar para a gente o que é a NR1, eu quero só contextualizar em que momento a gente está fazendo essa discussão e essa norma está sendo atualizada, né? A gente tem dados, por exemplo, que mostram que em 2024 aumentou em 68% o número de afastamentos do trabalho em função de problemas de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão. Então imagina, né, de um ano para o outro a gente teve, comparando todo o ano de 2023 com 2024, um aumento de quase 70% no número de afastamentos, um número muito considerável, né? E hoje a saúde mental é a segunda causa que mais provoca afastamentos no trabalho também. Só perde no Brasil para dor nas costas, que também é bem comum. Então, Diego, dentro desse contexto, eu te pergunto, qual é a relação disso que a gente está falando, né? Saúde mental com a NR1 e o que é essa NR1 que muita gente até então nunca tinha ouvido falar e agora está todo mundo falando. Conta pra gente. Bom, quero trazer um pouco, vou contextualizar um pouquinho, né, as normas regulamentadoras, né? Então, assim, a gente tem aí ao todo nós temos 38 normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho e do Emprego, que são disposições complementares do capítulo 5 da Segurança e Saúde no Trabalho, da consolidação das leis do trabalho, tá? Então, essa portaria, ela aconteceu com redação dada lá em 22 de dezembro de 1977. Então, não é algo tão novo assim quando a gente fala de normas regulamentadoras, né?
Então, as normas regulamentadoras que têm, né, por objetivo promover um ambiente de trabalho seguro e saudável, né, para as pessoas, ela consiste em obrigações, né, com direitos e deveres a ser cumprido pelos empregadores e trabalhadores, com o objetivo de garantir o trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes do trabalho. Então, e a NR1, né, também não é diferente, né? Então, hoje, nessas 38 normas regulamentadoras, a gente classifica elas em três categorias, tá? Só para a gente contextualizar um pouquinho, que todas têm o mesmo objetivo, né, de promover saúde e bem-estar dentro das empresas, né? Então, a gente tem a NR1, que ela é conhecida como NR geral, e a gente tem outras NRs também, que caem com classificação geral. Temos as NRs especiais e temos as NRs setoriais, tá? Então, a NR1, né, ela é uma norma geral que não traz só conhecimentos, né, sobre riscos psicossociais, né? Ela traz informações sobre CIPA, resposta a uma emergência, né? Ela traz informações sobre capacitação de trabalhadores, sobre certificado, por exemplo, como que deve ser um certificado para comprovar que a pessoa foi treinada naquele assunto, quais são as informações que deve conter, deve compor aquele certificação para comprovar que o trabalhador for capacitado. Então, ela é uma norma não só falando de riscos psicossociais, né, para a gente gerenciar esses riscos, mas com várias outras informações. Então, o objetivo da NR1, né, é trazer diretrizes e requisitos para gerenciamento de riscos ocupacionais, né, um deles, né, e as medidas de prevenção em saúde, né, e segurança do trabalho. E quais são esses riscos? Riscos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos e agora os riscos psicossociais, que nada mais é os riscos psicossociais, riscos que estão incluídos dentro da ergonomia. E no decorrer da nossa conversa, a gente vai ver que esse risco ele ganhou bastante visibilidade agora, mas ele já está previsto lá na NR17, que é a ergonomia. Só Uhum. que a gente nunca, vamos dizer assim, a gente nunca deu atenção para ele, vamos dizer assim. Mas ele já era previsto lá na ergonomia, na estrutura, quando você vai elaborar uma norma, uma análise ergonômica do trabalho, tá? Isso é bem interessante, né, Diego? Porque eu, pelo menos até agora, quando olhava assim para esse termo ergonomia, pensava que era só uma questão de postura, de acomodação dos pés no chão. Falando isso, vou acomodar meu pé no chão melhor aqui, já vou corrigir a postura. E não é só isso, ergonomia, né? Então a saúde mental, ela está nesse momento sendo incluída mais claramente, porque ela já estava dentro de ergonomia na NR1, né? É isso? Sim, porque no contexto do trabalho, aonde que estão os riscos psicossociais? Ele está diretamente ligado com a organização do trabalho, tá? Então, na ergonomia, né, ela foi dividida em 5 blocos lá na NR17, que a gente fala de organização do trabalho, onde está incluídos os riscos os fatores psicossociais, levantamento e transporte e descarga de materiais, mobiliários dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e condições de conforto no ambiente de trabalho. Então, quando a gente vai estudar riscos psicossociais, eles vêm da onde? Da organização do trabalho, Uhum. Muito tá? interessante, né? Essa relação da organização com a saúde mental, né? E aqui até eu já trago assim um parênteses da CNV, né? Porque a ordem e a organização, né, Diego, elas estão entre as necessidades humanas universais, né? Então, a CNV fala bastante de necessidades e ordem e organização, elas estão relacionadas então com aquilo que todos nós precisamos em algum nível. E aí a NR1 inclusive coloca isso também então como parte da saúde mental. É isso? Sim, porque ali a relação, né? A nossa relação dentro do ambiente de trabalho, né? Então, assim, a forma como a gente se relaciona dentro do ambiente de trabalho, seja a nossa relação com os colegas, seja a nossa relação com a própria liderança, né, a forma como que flui a comunicação, ela é um dos fatores que é pontuado dentro da organização do trabalho que pode afetar a saúde mental do trabalhador, Uhum. né? Pode falar. Não, se quiser continuar nessa explicação, é que eu tô com várias dúvidas aqui, como muita gente, né? Mas pode continuar. Né? Então, assim,
Então, uma das recomendações é que dentro quando a gente vai estudar a organização do trabalho, a gente estuda a cultura da empresa, a gente estuda a missão, valores, a gente estuda métodos de trabalho, instruções de trabalho, relacionamentos, a gente estuda todas as ações que a empresa faz dentro do ambiente de trabalho para proteger o trabalhador. Uhum. Pois é, Diego, aí assim tem uma questão que está sendo muito questionada nessa NR1, que é a capacidade de se prever o que pode provocar problema de saúde mental nas empresas, né? Como fazer esse diagnóstico, como identificar, já que a saúde mental não está relacionada só ao trabalho, né? Então a pessoa pode ter um problema de ansiedade, depressão, por exemplo, e a causa não ser o trabalho, ser outra causa. Então, como é que se identifica dentro de uma empresa, né? O que pode estar trazendo problemas de saúde mental para as pessoas? Então, a NR1, né, ela prevê, né, essa elaboração do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que deve ser composto por, no mínimo, o inventário de perigos e riscos, né, e o plano de ação. É nesse inventário que, como já é feito hoje, né, quando a gente vai identificar um risco químico, um risco biológico, a gente vai fazer da mesma forma para identificar o risco psicossocial do trabalho, avaliando as condições do trabalho. E aí a gente vai precisar olhar para instruções de trabalho, métodos e tempo, sobrecarga de trabalho. E aí uma ótima ferramenta, porque para mim, né, já atuei bastante tempo com ergonomia, né, na minha experiência, a melhor ferramenta para a gente olhar de forma global, vamos dizer assim, um ambiente de trabalho é através de uma análise ergonômica do trabalho. Uhum. Inclusive, ela deve compor o próprio PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Tá? Porque quando eu vou, como eu trouxe no início ali, como ela é composta por 5 blocos, eu vou olhar a empresa como um todo. Né? Eu vou ter uma visão geral, por exemplo, da empresa como um todo, daquela área que eu estou analisando as informações, e eu posso compor dentro de uma análise ergonômica várias ferramentas. Eu posso compor a minha análise ergonômica, por exemplo, com um questionário avaliativo, né, para avaliação do estresse laboral. Eu posso compor a minha análise ergonômica do trabalho uma pesquisa de liderança. Eu posso compor na minha análise ergonômica do trabalho uma pesquisa de clima, uma pesquisa Super de cultura de importante. segurança. Eu posso compor ela várias pesquisas que eu posso realizar dentro e eu fazer um diagnóstico se realmente existe um riscos psicossociais ou não. Porque pode ser que não tenha, tá? É possível É que uma empresa possível. não tenha Assim, social? assim como a gente vai avaliar um risco químico, ele assim, muitas vezes não tem no processo, eu posso chegar à conclusão que também no meu processo também não vai ter um risco psicossocial. Devido ao quê? Várias ações que a empresa promove dentro da organização. Pois é, Diego. E daí, quando a gente pensa assim numa empresa grande, de 100 funcionários, até diga assim mais de 50, a gente já pode imaginar que a empresa vai ter uma estrutura para fazer um diagnóstico, né? Ou pelo menos deveria ter um RH estruturado, né? Para fazer um trabalho desse, ou até contratar uma pessoa especializada ou uma equipe. E aquelas empresas que elas representam 98% das empresas no país, que são as micro e pequenas empresas, né? Essas empresas fazem diagnóstico como nesse momento, né? Aquele comerciante que tem um comércio que tem 2, 3 funcionários, porque a NR1 é para todos, né? Então, como é que faz esse tipo de empresa para também fazer esse tipo de diagnóstico e esse tipo de acompanhamento? Então, o que é bem importante, tá? Existe tratamento diferenciado para alguns empregadores, né? Então, por exemplo, tá? O microempreendedor individual, o próprio MEI, né? E a própria microempresa ME, né? E a empresa de pequeno porte, né? O microempreendedor estão dispensados de fazer o PGR, O PGE, tá? mas não o monitoramento dos riscos, né? Só é mais simples, é isso? Não, está dispensado de fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, onde vai estar composto os riscos psicossociais. Tá. Então, assim, ó, a dispensa pela obrigação da elaboração não alcança, por exemplo, o MEI, por exemplo, né? A pessoa ela pode ser MEI, né? Eu não sou
obrigado, por exemplo, a ter o PGR, um exemplo, tá? Mas aonde eu vou trabalhar, se tiver riscos, a minha função deve estar inclusa dentro do PGR daquela organização que precisa cumprir a elaboração do PGR. Porque hoje a gente está vendo, né, que muitas empresas contratam, né, às vezes é o MEI ou às vezes é o microempreendedor, né, depende da classificação salarial, mas a empresa deve incluir esse trabalhador MEI ou qualquer outra forma de contrato dentro do seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Entendi. Então, os MEIs, eles são mais contemplados do que, assim, nesse momento, responsáveis por fazer Sim, alguma coisa nesse... eles não são obrigatórios a realizar. Mas, por exemplo, se eu trabalhar dentro de um ambiente onde esse ambiente ele tem algum tipo de risco, essa empresa precisa informar. Ah, a Silvia está comentando ali, ó, minha empresa não tem obrigação, mas tenho clientes que exigem. Ô, Silvia, imagina então que a tua seja uma pequena empresa, se tu quiseres acrescentar ali, para a gente entender a estrutura, né, o tamanho, porque daí então os clientes que contratam a Silvia, eles podem pedir isso até porque para eles é importante que todos que estejam envolvidos no dia a dia de trabalho estejam conectados, né, a esse cuidado, é isso? Sim, porque tem aí uma segurança jurídica também, né? Então aí envolve uma segurança jurídica. Então eu tô contratando uma empresa, né, onde eu também sou corresponsável por esses riscos, né? Então eu preciso ter uma questão legal. Então como exigência para você ser meu fornecedor, eu exijo que você elabore um PGR e contemple todos os riscos se realmente existem na tua atividade laboral. Então isso pode ser um requisito legal, tá? Então ela colocou isso mesmo, pequena empresa sem funcionário, mas tem o cliente que depende porque são requisitos deles. Sim. E a gente fala que é a gestão de fornecedores, tá? Interessante isso, Silvia. Obrigada. Até aproveito aqui o comentário da Silvia para dizer que quem tiver perguntas pode colocar, quem estiver acompanhando ao vivo, né? Porque depois a live vai ficar gravada no feed. Aí não dá mais de perguntar, a gente pode até ir respondendo nos comentários aos poucos, né? Mas pode mandar pergunta que quem estiver ao vivo com a gente e tiver algum questionamento. Bom, aí, Diego, entre os itens que o Ministério do Trabalho e Emprego está dizendo que mais prejudicam os comportamentos, né, o que mais pode prejudicar a saúde mental dentro de uma empresa, é, por exemplo, a falha na comunicação e má relacionamento no local de trabalho. E eu achei isso muito interessante estar lá nos itens desse material de divulgação do Ministério do Trabalho e Emprego, porque isso é total comunicação não violenta, né? O pedido que não fica claro, a relação líder-subordinado, né, liderado, ou até a relação entre os pares, que tem falhas na comunicação e relacionamentos ali cheio de faíscas, às vezes, e atritos, né? Então, como é que você vê a importância de, nesse momento, porque agora, como teve o adiamento da fiscalização, as empresas agora vão ser orientadas e não obrigadas a implantar, né? Daqui a pouco a gente pode atualizar melhor isso. Mas como é que você vê, então, a importância das empresas começarem a cuidar dos relacionamentos da comunicação deles? Eu entendo assim que é cada vez mais importante o que acontece dentro das organizações, né? Como diz, realmente, né, em locais de trabalho com falhas de comunicação. Muitas vezes um exemplo simples, tá, de comunicação. Muitas vezes a empresa está passando por várias mudanças estruturais, né? De repente a empresa cresceu, adquiriu mais empresas, está fazendo mudança no seu organograma. E essas comunicações, elas estão acontecendo, por exemplo, todo mundo está visualizando, porém ela não foi comunicada oficialmente pela empresa. Qual é o sentimento que causa nas pessoas que estão acompanhando essa mudança, por não haver uma falha na comunicação entre, né, a empresa e o empregador? Um sentimento do quê? De medo. Medo. Medo do quê? De ser mandado embora. Que é a falta de segurança, né? É, Conectando-se com a necessidade, como a CNV faz, né? A pessoa não está segura, ela sente medo. ela sente medo. Então, eu trouxe isso porque isso acontece muito, né, nas grandes organizações, né? Essas grandes mudanças estruturais que acontecem, muitas vezes a informação ela chega muito atrasada. Então, até chegar essa informação atrasada, ela vai causando sentimento nas pessoas. E a forma como a empresa trata também essa comunicação ao longo
né? Isso pode estar muito inserido na própria cultura da empresa. Pode ser que a empresa ela não tenha um investimento, por exemplo, em comunicação, né? Uma área de comunicação, né? Que trata todos os assuntos dentro da corporação Uhum. e faz uma comunicação rápida, né? Então, isso pode ser comum na empresa. Então, esse sentimento de desligamento, de medo, pode ser um fator psicossocial que pode estar muito presente em algumas organizações, né, e outras não, né? Assim como a comunicação no trabalho em equipe, né? Então, é importante, né, falar sobre empatia, né? Falar sobre trabalho em equipe, a relação entre o líder, né, e o próprio colaborador, como que está essa comunicação, né? Quais as ações que a empresa tem investido, né, para melhorar na comunicação quando o líder se relaciona com o colaborador e quando o colaborador se relaciona com o líder. Como que há Uhum. esse tratamento, né? A estrutura da comunicação. Então, é importante que a empresa faça um investimento, né, nessa área para melhorar realmente as relações, né? Uhum. Sim, e é interessante, né, o Diego, essa comunicação, porque eu sempre falo que a comunicação interna, uma das funções dela eu vejo que é gerar o pertencimento, né? Então, assim, aquele funcionário, colaborador que recebe informação importante do lugar onde ele trabalha, ele se sente parte daquilo, né? Eu estou sendo visto, né? Para a empresa é importante que eu tenha essa informação. E isso é fundamental para o engajamento, para a colaboração daquele colaborador, né? Foi meio redundante, mas enfim, para que aquela pessoa se sinta parte e envolvida em todos os processos, né? A comunicação é isso, é atender uma necessidade de pertencimento que todos nós temos, né? E aí, quando a gente vê assim que a gente não tem essa necessidade atendida, está sujeito a surgir fofoca, porque daí surgem aqueles pequenos grupos dentro das empresas, né? Para a pessoa se sentir parte de algum grupo, ela vai se juntar às vezes com um grupo que está fazendo fofoca, que está fazendo está tendo algum comportamento que não é benéfico para a empresa, ela vai se juntar naquele grupo porque ela vai procurar algum lugar em que ela se sinta parte, né? Que todos nós queremos nos sentir parte e acolhidos, né? Então a comunicação interna, a comunicação corporativa, ela é super importante para isso, no meu entendimento, né? Sim, e é importante a empresa instrumentalizar as pessoas, né? Uhum. Com ferramentas de comunicação. Então, instrumentalizar o líder, né? Então, instrumentalizar é realmente capacitar, né? Uhum. Capacitar, trazer, né? Quais são os benefícios de uma boa comunicação, né? Para a melhora da própria performance da equipe dele, para a própria melhora dos resultados da organização como um todo, como também a relação dos próprios colaboradores, né? Entre pares, né? Entre eles ali, entre eles os líderes, o quanto a comunicação de alguma forma afeta o Uhum. resultado dos negócios, né? Então, como tu trouxe bem colocado, a fofoca, né? Se não tem uma boa comunicação, gera fofoca, Uhum. né? E dependendo, né, como nós somos indivíduos e somos diferentes, né? Então, dependendo da nosso nível de maturidade, de como a gente lida com esse tema, isso pode virar uma bola de neve. Isso também pode ser um fator de adoecimento, como quando se torna muito comum dentro da empresa, né? É verdade. Ó, a Silvia está comentando aqui, como profissional da comunicação, eu acredito que a área de comunicação não faz milagre. Se o gestor não souber se comunicar com as pessoas direito, nada resolve. Silvia, eu concordo totalmente contigo e é por isso que treinamento de comunicação começa pela liderança, né? Porque assim, está sujeito até a aumentar a frustração daquele colaborador se ele fizer um treinamento de comunicação, de escuta, enfim, de as ferramentas que a gente tem de relacionamentos. Aí chega para o gestor não age de acordo com aquilo, aí está sujeito até ele se frustrar, né? Pô, eu aprendi aquilo, estou tentando aplicar e não consigo com o meu próprio líder porque ele não está preparado, né? Então, de fato, começa pelo gestor, começa pela liderança. E aí eu até aproveito esse comentário da Silvia, o Diego, para responder uma pergunta que apareceu ali no Instagram quando eu divulguei a live. O Dimitri falou assim: como transformar a CNV em algo permanente nas empresas? Começa treinando lideranças, né? Porque liderança é que vai fazer com que essa comunicação chegue para quem está abaixo, e aí a gente também pode treinar equipes, né? Os liderados. E é um investimento constante, né? Porque as equipes são rotativas, as pessoas são rotativas nas empresas, né? Então, treina hoje uma equipe, como é que vai fazer com que aquele conteúdo esteja permanente na equipe? Precisa ir mantendo, né, uma constância naquilo, porque conforme as pessoas vão mudando, elas até podem já ter um treinamento quando entra na empresa, eu sou super a favor disso, porque daí a pessoa já se insere numa cultura que já está preparada e ela também já entra preparada, né? Então é mais fácil.
Mas é isso é o mundo ideal. Muitas vezes não é o mundo real, né? É a repetição, né? Tem aquele ditado, né? Repetição leva à perfeição, né? Então, assim, a gente precisa repetir, 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 aprender, né? Então, a gente tem a curva de aprendizagem, né? Então, muitas vezes a gente vai participar de uma capacitação, né? Mas a gente vai ter um momento que a gente ainda vai dar uma, vamos dizer assim, né? Vai escorregar, né? Aham. Mas o processo aí de autoconhecimento, de buscar, né, a melhora, né, a perfeição na comunicação, eu tenho certeza que vai trazer bons resultados para a empresa. Até porque eu costumo dizer que a comunicação não violenta ela não vai santificar a pessoa de um dia para o outro, né? A gente não vai assim de repente ficar perfeito. A gente vai construindo, né, uma comunicação melhor e isso é aos poucos, né? O Jaime Ricardo, que também trabalha com CNV, está comentando: investir na comunicação vai ajudar na NR1, mas também em muitas áreas da empresa, inclusive potencializando resultados. Jaime, você está falando bem a linguagem mesmo que as empresas, né, precisam escutar, né? Quem está investindo na comunicação quer saber o retorno que vai ter, né? E é isso, potencializa resultados super. Eu até vou trazer um exemplo aqui, bem resumidamente, de uma situação que aconteceu esses dias, de uma prestação de serviço que eu queria cancelar, que eu não estava gostando, e aí eu fui atendida no WhatsApp pela empresa com uma sensibilidade que eles me disseram assim: não, a gente vai proceder ao cancelamento, ok? E só que a gente gostaria de te pedir para vir aqui pessoalmente para nos dar o feedback, porque a gente quer muito se desenvolver, a gente quer melhorar. Então, mesmo com cancelamento, a gente gostaria de você aqui. Aí eu pensei, então já vou esperar para cancelar. Eles nem me pediram para esperar, eles iam fazer como eu tinha pedido, né? Mas eles me acolheram tão bem que eu pensei, bom, eu vou lá conversar então. E aí eu fui lá, conversei, enfim, acabei desistindo de cancelar o contrato de serviço que eu tinha com eles, porque me entenderam, buscaram me entender. E aí no final eu falei assim, Diego, eu disse, nossa, eu quero dar o feedback para vocês desse atendimento, que eu achei muito bom, daí pontuei, né, algumas coisas. Daí eles falaram, que no início do ano a nossa equipe passou por um treinamento de comunicação não violenta. E eles não sabiam que eu trabalho com isso, né? Então, olha só, na prática, como traz resultado, né? Foi aí um cliente que eles deixaram de perder porque souberam atender. Então, é um dos exemplos, né, da contribuição da CNV nos resultados, já que tem gente que precisa saber disso, né? Não Escuta, só. a escuta, né? Ficar atento ao outro, né? Ter a empatia ali de ouvir, entender, né, as necessidades ali do cliente e agir, né? Agir com empatia e com cuidado. E como tu mesmo trouxe, é um case, né? Um case real que funciona. Aham, com certeza. Bom, Diego, vamos atualizar também como é que está essa questão do adiamento, né? Porque a gente tinha a expectativa de que agora em maio começasse a fiscalização. Foi adiado por um ano, né? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas não significa que o assunto morreu, né? Porque as autuações vão começar em maio do ano que vem. E nesse período, então, de um ano, daqui até maio do ano que vem, a gente vai ter, inclusive, uma cartilha sendo publicada, né? Com o passo a passo mais claro, uma comissão tripartite montada ali por pessoas de empresas, pelo Ministério do Trabalho e também por sindicatos, né? Para organizar melhor. Então, agora a gente começa esse período realmente de fazer isso que a gente está fazendo agora, certo? De clarear que deve ser feito, é isso? Certo, então, assim, na verdade o novo texto ele entra em vigor, né? Ele entra em vigor ali no dia 26 de maio de 2025, Uhum. tá? Então ele entra através da portaria 1419 de 27 de agosto de 2024, então ele já está valendo, né? Então, assim, para quem claro que assim, a NR1 ela deu aquele boom, né? De olhar assim para a saúde dos trabalhadores, né? Mas para a gente que está, assim, eu que já estou há bastante tempo na área e quando a gente coloca uma NR, né, em vigor, sempre a gente tem aquela fase de adaptação das empresas, tá? Então, assim como a NR1, outras NRs que já foram lançadas, elas tiveram já esse período de adaptação. Não só NRs, mas a gente pode falar até do e-social, né? Quando a gente começou aí o e-social, as empresas não estavam sendo no processo de implantação, né? Então, as empresas não estavam sendo fiscalizadas e nem multadas durante o processo de adaptação, né? Porque o governo deixou mais um tempo para que elas pudessem organizar a casa, vamos dizer assim, né? Uhum. E isso vai acontecer agora com a NR1. Então, a ideia não é que já vai entrar em vigor, mas a empresa vai ter um período maior agora, né? Vai ter aí durante um ano, praticamente, né?
para poder fazer o seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, né, com mais calma, vamos dizer assim, né? Então eu recebi bastante contato de colegas perguntando: "E qual é a melhor ferramenta? Como que a gente faz isso? Como a gente faz aquilo?" Né? Existe uma aqui de quem que é a responsabilidade, né? É do psicólogo? Quem que faz, né? Então o que que a gente é importante a gente falar, né? Então assim, que nós estamos olhando o risco psíquico, os fatores psicossociais do ambiente de trabalho. O olhar não é para o indivíduo, Boa. para a saúde mental do indivíduo. É um olhar, né, macro no sentido de olhar para a empresa como um todo, né? Não é Todo. A gente não está olhando para o indivíduo para olhar, fazer uma avaliação mental do trabalhador, não. Nós estamos olhando para as condições de trabalho, que são condições que podem afetar negativamente o bem-estar mental, emocional e social dos empregados. Hoje, a gente já tem INRs que a gente avalia, por exemplo, vamos pegar a INR 35, que é trabalho em altura, que a gente avalia condições psicossociais individuais do trabalhador para liberá-lo para um trabalho em altura. Aí eu estou olhando para o indivíduo como um todo e a gente avalia lá no próprio avaliação médica, né? No ASO, né? Então o médico do trabalho faz essa avaliação. Mas aqui no na NR1, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente olhar para a organização do trabalho e a gente identificar esses fatores, né, que podem adoecer o trabalhador, né? Então, assim, o objetivo nesse momento é proporcionar um período de adaptação, né, para que as empresas ajustem os seus processos e promovam ambientes de trabalho mais seguro, né, e saudáveis, tá? Então, assim, os fatores psicossociais, né, no trabalho são situações que envolvem a maneira como as atividades são planejadas e organizadas, tá? Então, assim, quando as atividades elas não são bem conduzidas, essas situações podem prejudicar a saúde mental, física e social. Então, aqui a gente pode falar metas impossíveis de cumprir, a gente pode falar excesso de trabalho, e aí o excesso de trabalho pode ser carga horária de trabalho exaustiva, levantamento de peso, né, falta de equipamentos para poder levantar um peso. Então, também são fatores psicossociais, além de afetar, por exemplo, a biomecânica do trabalhador, que a gente tem ferramentas para olhar movimentos repetitivos e levantamento de peso, né? Mas ele também pode ser um risco psicossocial, tá? Pois é, e dentro desses itens aí eu também vi que tem, não é sobrecarga, tem uma expressão que fala também que a pessoa ter trabalho de menos também pode afetar a saúde mental. Como é que é isso? Sim, como que fala? Me deu um branco agora aqui. Não tô lembrando. Ociosa. A pessoa fica ociosa. É, A ociosidade também, a falta de ter o que fazer, ou a pessoa pode ter o sentimento de não se sentir útil, olha só. sabe? E isso é bem importante, porque assim, ó, aí eu vou trazer um pouco. Claro que o líder também adoece, tá? É importante a gente falar aqui. O líder precisa ser escutado, né? Também a gente. É, né? Porque a gente tá jogando muita bomba no líder, né? É verdade, muita Tudo, responsabilidade, né? tudo é culpa do líder? Não, calma aí, né, gente? O líder também adoece, tá, pessoal? O líder também é assediado. Ah, Acreditem, mas isso acontece também. Mas, assim, o que é importante a gente olhar para o líder? Que o líder, por exemplo, ele pode não assediar o trabalhador com uma fala. Ele pode não falar para o trabalhador ou de uma forma grosseira, mas ele pode deixar o colaborador de escanteio. Isso é uma forma de adoecimento também. tipo, ignorar, assim. Ignorar. Isso também é uma forma. Então ele pode não se expressar através do assédio, propriamente dito assédio moral, mas ele pode deixar que ele pode manter aquele colaborador, vamos dizer assim, de molho, sem dar um grande desafio para ele trabalhar, sem promovê-lo, sem dar um grande projeto. Isso também pode ser considerado um fator psicossocial, porque isso também adoece o trabalhador. Interessante isso, né? Mas então, Diego, a gente já está aqui com 34 minutos de live. Eu estou querendo que a gente faça aí uma conclusão. Se alguém tiver pergunta, ainda pode mandar. Eu quero que você diga, então, conclua aqui, dizendo qual é a sua visão em relação a essa atualização da NR1. Você acha que isso realmente vai ter um efeito prático? Ou vai ser mais uma lei em que a gente não vai ver muita fiscalização, não vai ver muito retorno para o colaborador?
Não, o meu entendimento, assim, que eu acredito que o fato, assim, de a gente estar discutindo esse tema Hum, relevante, assim, de repercussão desse nacional, né? Já é um resultado aí que a gente que atua na área há bastante tempo, que o tema ele é relevante e pós-pandemia ele ganhou muita relevância, porque as formas de trabalho elas mudaram as relações de trabalho, uhum, tá? Então as relações mudaram, né? Antes o trabalho ele estava muito mais presencial, né? Hoje existe o formato teletrabalho, hoje existe o híbrido, tá? E como que a gente faz a gestão desses riscos, né, que estão presentes também no teletrabalho, que estão no híbrido e que estão na empresa presencialmente, uhum, tá? Então, eu acredito que esse tema da saúde mental, ele é um tema que veio para ficar, né? Não vai ser, então a tendência dele é crescer cada vez mais. Eu acho que a mudança da NR1, ela veio para poder trazer mais força para a própria ergonomia, que já uhum, tinha esse tema dentro da estrutura dela, no bloco dela das condições de trabalho, mas que a gente não fazia, né? A gente olhava, como tu mesmo trouxe no início, a gente olhava muito para a biomecânica, movimento repetitivo e para os imobiliários. uhum, As condições do trabalho a gente não olhava. Métodos e tempos, assédio moral, né? uhum, Excesso de trabalho, sobrecarga. Até olhava, mas olhava assim, pô, não vou olhar agora, é superficial. uhum, Porque às vezes envolvia muitas vezes assédio, às vezes envolvia liderança de alta gestão. Então a gente acabava não mexendo, né, uhum, nesse tema. Só que agora, né, as empresas elas, né, entra com obrigatoriedade, embora tenha um período de adaptação delas aí para se adaptar aos fatores, para ela olhar para esses riscos, mapeá-los eles e uhum, implementar ações que protejam, né, o trabalhador. uhum. E aí entra no trabalhador aquilo que estavas falando, o líder também é um O trabalhador, né? líder Então, também. E porque quando a gente olha para o. Né, a gente acaba excluindo o líder, né? Ah, o líder aqui, a liderança aqui, né? aham, Mas ele também é um trabalhador, né? E aí a responsabilidade por melhorar o ambiente de trabalho, as condições, é da organização, uhum, né? Então a norma ela traz aí, ela não traz assim, né? Ah, é esse profissional que tem que avaliar, não, né? uhum, Ela diz que a responsabilidade é da organização e a organização deve, né, buscar um profissional com competência técnica para elaborar esse PGR. uhum, E é importante também a gente trazer, né, nessa questão da elaboração do PGR, que a empresa, né, aí a gente vai aí para alta uhum, gestão, né, ou para aquela liderança que disponibiliza recursos, para a gente poder melhorar as condições de trabalho, a uhum, gente precisa de disponibilização de uhum, recursos, recursos financeiros, para melhorar o ambiente de trabalho. Então, não adianta, por exemplo, eu implementar um PGR, uma PA, né, fazer contratar um bom profissional com uma boa bagagem técnica, com bastante embasamento técnico daquele risco, mas eu não tenho disponibilização de recursos para promover, uhum, para melhorar as condições. Como capacitação dos trabalhadores em, por exemplo, comunicação não violenta, melhorar a segurança das máquinas, né? Capacitar as lideranças, promover um ambiente inclusivo, uhum, estar aberto para que as pessoas possam falar o que elas pensam quando algo não está legal dentro da empresa, as pessoas se sentirem parte daquele negócio, né, se uhum, sentirem que elas fazem parte daquele resultado. uhum, Então, para isso, a gente precisa de disponibilização de recursos. uhum. Recursos de pessoas, né, recursos financeiros, senão a gente não vai conseguir atingir, né? Exatamente, não é ter uma casa só na planta, né? A gente não ter o desenvolvimento, a construção dela, né? Então faz o diagnóstico, faz o PGR, o Jaime está reforçando espaço de escuta, né? Que também foi o que o Diego falou, né? A pessoa poder se expressar, poder falar. E aí se sentir que está ela precisa se sentir que está num ambiente seguro, né, para poder se expressar dentro da empresa. E aí eu também acrescento então aí, Diego, que é justamente nesse campo que a comunicação não violenta entra, né? Porque ela facilita com que a própria pessoa saiba se expressar,
porque muitas coisas não são ditas porque a pessoa não sabe como dizer, não consegue elaborar, não tem clareza em relação ao que está sentindo, o que está precisando, né? E aí quando vai se expressar, se vai, né? Se ela consegue falar, ela está sujeita a falar de um jeito que o outro se sinta julgado e agredido, e aí que surge a agressividade muitas vezes, né, nas relações. Então, a comunicação não violenta, ela facilita com que a pessoa saiba se expressar e facilita com que a outra pessoa consiga escutar também, né? O que está sendo dito. E quando uma dessas duas pessoas na relação estão preparadas, já é uma grande diferença, né? E aí, se a gente tem duas pessoas se comunicando a partir desse lugar, também a gente tem aí resultados potencializados, né? Muito legal, então é aí que eu vejo, eu acredito muito na CNV, na saúde mental em relação a isso. A gente fala que aquilo que o corpo não fala, o corpo sente, né? Se expressa sujeito a ser através de doença. E muitas vezes é isso, né? Saúde mental é a gente também ter espaço para se expressar, saber falar e saber escutar, né? Também ser a ferramenta ali para apoiar outras pessoas nesse sentido, né? E aí, principalmente os líderes, né? Porque eles escutam tanto, mas será que eles estão sabendo escutar, né? Será que estão sabendo identificar a partir daquilo que eles escutam, o que a pessoa precisa, né? Então, tá aí um assunto super importante para esse momento em que a gente está falando de saúde É, mental. é importante que esse tema esteja na estratégia do negócio, né? Uhum, Então, porque quando a gente é líder, né, a gente tem aí diversas demandas da empresa, né, para concluir. uhum, E muitas vezes, dentro dos desafios que a gente tem como líder, né, não está incluso saúde e segurança do trabalho. Tá, né, dependendo da área onde a pessoa atua, tá focado muito mais nas metas, uhum, né, nas metas de vendas, nas metas de captar mais clientes, nas metas de produzir mais, que a gente estuda na organização do trabalho, inclusive. E aí a gente não entra na nossa meta lá, por exemplo, ó, você tem que promover um ambiente inclusivo, você precisa cuidar dos seus trabalhadores, você precisa ficar atento quando você perceber que um trabalhador não está legal. uhum, Você precisa estar atento às metas que você coloca para cada um, né? Tem que respeitar, né? Nós somos seres individuais, né? Então, às vezes eu estou exigindo de um profissional júnior o mesmo que eu exijo de um profissional mais sênior, uhum, né? Isso tem uma interferência sobre a sobrecarga de trabalho desse indivíduo, sobre a preparação, né? Como ele está no ambiente. Não que ele não tenha capacidade para isso, né? Mas é importante a gente olhar para essas diferenças, porque essas diferenças afetam, né, o trabalhador. Então, a gente poder, a empresa, olhar e colocar o tema da saúde, né, e instrumentalizar a liderança, tá? A gente precisa instrumentalizar, e aí a gente traz até um pouquinho do. Não vou falar propriamente do SUS, né? Mas assim, a gente traz que, se a gente for olhar a própria estrutura do SUS, quando a gente vai olhar para a saúde, uhum, tem o primeiro bloco que é atendimento primário, que é quando a gente passa pelo posto de uhum, saúde. Então, quando a gente passa pelo posto de saúde, a gente chama de atendimento primário. Quando a gente sai do posto e vai para um outro tratamento, já é um tratamento secundário, não é o uhum, atendimento primário. Então, aí fica o desafio da gente implementar um atendimento primário, né, dentro das organizações, quando algo não está legal. uhum, Como que esse trabalhador é acolhido? uhum, Será que a ferramenta... Porque se a gente for falar com as lideranças, elas vão falar, eu não sei como lidar. uhum. Então é importante que a gente instrumentalize a liderança Que é para ela a fase do ter atendimento primário. atendimento, que é o acolhimento. Uhum, Então, quando eu percebo que algo não está legal com o meu trabalhador, seja algo pessoal, ou seja algo que pode estar relacionado ao trabalho, o que eu faço? Quem eu procuro? Né? uhum, Se eu tenho um ambulatório na empresa, eu posso direcionar para o ambulatório. Né? O ambulatório faz o atendimento e dá todas as sequências do atendimento. Mas uma empresa que não é obrigatória constituir um ambulatório com médico, com técnico, com SESMIT, para onde que eu vou? E se a gente for olhar para o dimensionamento do SESMIT, a gente tem ali empresas com grau de risco 1 ou 2, não lembro agora de cabeça, que eu posso ter 1.000 colaboradores uhum, e não tem exigência de ter um médico, um técnico do trabalho. É feito tudo por a empresa acaba contratando, né, uma clínica de saúde ocupacional para poder fazer a gestão dos programas dela, mas não para fazer a gestão do assistencialismo, que é onde entra a questão do atendimento primário.
é a questão do acolhimento. Então é importante que a gente olhe para isso, assim, sim, precisamos olhar a liderança como responsável, mas a gente precisa instrumentalizá-la para ela estar preparada para esse desafio. Porque Sim. é desafiador, tá? Porque até quem trabalha nessa área também é desafiador. Sim. Quando você precisa, né, ouvir alguém, acolher alguém Uhum. e principalmente entender, né, o que que é. Aí entra na questão de o que que é do trabalho, o que que não é do trabalho, mas o que o trabalho pode potencializar aquilo que a pessoa também já tem. Porque Uhum. isso pode acontecer também, tá? Não, o trabalho não ser a causa, mas ser um gatilho, né? Às vezes, É, é uma questão que é essas um pessoas, né? gatilho. Uhum. Então, às vezes a pessoa, ela... Porque a gente precisa também normalizar, igual quando a gente normaliza, né? Uma pessoa que toma um medicamento para diabetes, uma pessoa que toma um medicamento para pressão alta, né? A gente precisa normalizar também que as pessoas também tomam medicamento para ansiedade, Uhum. para controlar, né? Então, assim, e quando a gente fala sobre alguns temas, as pessoas, né, se assustam. Ó, pô, o colega toma medicamento para depressão, né? Ou para ansiedade, mas a gente precisa normalizar isso, que é normal. Assim Uhum. como a gente toma medicamento para diabetes e para pressão alta Uhum. também. Justamente a pessoa toma ou faz terapia e faz tratamento justamente para cuidar da saúde dela, Uhum. né? Então é importante a gente falar sobre isso também, né? E a Ah, empresa estar atenta no gerenciamento desses riscos, que eles de fato são os fatores que geram adoecimento, tá? tu falasse dos líderes fazer o atendimento primário, né? E dependendo da estrutura da empresa, também quando é uma estrutura maior, ou dependendo da distância da pessoa para o líder, dá para ter, eu chamo de os escutadores, né? Dá para formar pessoas aí chave, estratégicas na equipe, que geralmente tem aquela pessoa na equipe que ela tem naturalmente uma postura de liderança, mesmo não ocupando um cargo D, né? Sim. Então essas pessoas também podem ser preparadas para serem esse atendimento primário, muitas vezes, né? Sim, e existem empresas que têm como prática capacitar, né, esses trabalhadores para poder fazer esse momento de atendimento primário de escuta mesmo, para poder apoiar, né, esse tema dentro da organização e fazer, né, os encaminhamentos necessários, Uhum. tá? Inclusive, essa é uma ação que tem empresas, as grandes, né, elas acabam tendo aí alguns tipos de ações voltadas para esse tema nesse mesmo segmento que tu trouxe, tá? Legal, Diego. Olha, eu quero dizer para quem está nos acompanhando aí que se você conhece alguém que não assistiu, não pôde acompanhar ao vivo, a gente vai deixar então no feed essa gravação, pode avisar aí para a galera. E talvez a gente volte a falar mais sobre isso, né? Dependendo dos encaminhamentos aí que vierem, as novas decisões do Ministério do Trabalho em relação a esse assunto. Espero contar contigo outras vezes, Diego. Tá bom? Com certeza. E bem importante que eu queria trazer para ti, Ah, que tem um guia, né? Saiu um guia, né? Criado uhum, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que orienta empregadores e trabalhadores sobre a nova exigência, uhum, né? De incluir os fatores psicossociais aí no GRO. Então, esse guia já está disponível lá no site do Ministério do Trabalho e do Emprego. E também uma outra informação que em 90 dias, tá? Foi recente, agora saiu no dia 24, 25 agora de abril, será publicado um manual com orientações técnicas detalhadas sobre os procedimentos e aspectos regulamentados sobre os fatores psicossociais. Então, a ideia desse manual é esclarecer eventuais dúvidas, uhum. proibir a atuação de profissionais que possam se aproveitar da desinformação. Então, a portaria que formaliza essas definições será divulgada nos próximos dias. Então, além de a gente já ter o guia, já vai ter esse manual, né, completo aí para a Uhum. gente consultar, porque ainda resta, né, as pessoas ainda estão com dúvidas, né, Sim. e antes ainda eu queria trazer Hum, sobre a própria ergonomia, né, para a gente poder correlacionar que o próprio manual, né, ele traz informações detalhadas que a própria elaboração do PGR, hum, né, ela tem que estar conectada, implementadas junto com a NR17. uhum. Então, o que que as orientações do Ministério do Trabalho ela traz? Tá? Que a gestão dos riscos psicossociais deve começar com a avaliação ergonômica preliminar, Hum, que a gente faz aonde? No PGR. Então, como que a gente pode fazer? Então, a gente pode identificar
um fator psicossocial na avaliação preliminar, Uhum. por exemplo. E aí eu vou, no PGR tem uma classificação, né, que é risco baixo, médio ou alto. Sim. E eu posso ter como critério dentro da minha organização que, por exemplo, para fatores psicossociais, um exemplo, tá? Só um exemplo, que cai na categoria 4, eu dou um direcionamento como plano de ação para fazer uma análise ergonômica do trabalho completa. Então, identifica o risco maior Maior. e aprofunda ele. Porque isso é uma forma de fazer, porque a avaliação ergonômica, preliminar ela já é obrigatória e a gente já faz isso no próprio PGR, né? Então, e para casos específicos, a gente faz a análise ergonômica do trabalho. Então, a empresa ela pode definir ali como alguns critérios, né, dependendo do risco que ela identificou. Se é risco alto, por exemplo, né, ela faz uma análise ergonômica completa. Aí ela consegue olhar de forma mais detalhada a sua empresa, olhando para a organização do trabalho, Entendi. tá? O nosso, se for aprofundar aqui, a gente vai. Mas é bom as longe. pessoas saberem que tem ainda mais conteúdo para estudar nisso aí, para a galera não achar que já pode parar, né? Então, quem trabalha com isso, quem está aí dentro de empresas, né? Quem atua no RH, quem está querendo, né, trabalhar nessa área aí, é importante então saber que tem mais isso aí ainda para acompanhar e estudar, esse aprofundamento. Certo, Diego? Então, Certo. Diego, te agradeço super, tá? Tua participação aqui, esclareceu bastante coisa para mim. Tenho certeza que foi também bem claro para quem está nos acompanhando. Algumas pessoas aí, a Fernanda, a Michele, algumas pessoas ali agradecendo também. Obrigada também para quem está nos acompanhando. E até mais. Saúde mental aí para todos nós. Tá bom? Obrigado também, prazer em conhecê-la e conte sempre com a gente aqui. Também estou bastante feliz, né, de poder representar a BRH nesse tema tão importante. E também estar conhecendo você e estar trocando essa ideias, né, sobre esse importante conteúdo, né? Legal. Tá bem? Contem comigo também aí com o CNV no que eu puder. Com certeza. Um abraço. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Hoje a gente fica por aqui e até a próxima escuta.